Fui o primeiro a conquistar uma tríplice coroa. Sabe o que significa tríplice coroa? É quando alguma equipe de futebol ou qualquer outro esporte conquista 3 títulos diferentes no mesmo ano. Exemplo: o Fluminense ganha o Campeonato Brasileiro, a Libertadores da América e o Mundial de Clubes. Sonhar não custa nada. Por falar em tríplice coroa, lembro da minha hipotética viagem à Europa recentemente, realizando um circuito entre a Itália e a França. A Dream, como diriam os ingleses. Fiz o roteiro ítalo-francês na ida e a rota franco-italiana na volta. Ao chegar a Roma, no próprio aeroporto, o que me chamou a atenção foi uma senhora elegante, vistosa, apesar de já estar na minha faixa etária, isto é, aí por volta dos 70 e poucos anos. Conversamos animadamente, falando sobre a Dolce Vita dos anos 60 e 70, quando ela era uma espécie de musa do cinema italiano. Dali, fomos passeando pela Via Veneto, com ela se oferecendo para ser minha cicerone pelo país da bota. Horas depois, já estávamos quase íntimos, de mãos dadas, comendo uma pizza e saboreando um vinho de Sorrento. Como estava com voo marcado até Paris, nosso passeio teve que ser interrompido, não sem antes trocarmos algumas carícias, numa evidência de que havia muita afinidade entre nós. Na hora da despedida, vi algumas lágrimas nos olhos dela. Gostaria de ter ficado mais tempo, mas acabei embarcando, chegando pouco depois à Cidade Luz. Por coincidência ou sorte, ao passar na livraria do aeroporto de Orly, dei de cara com uma pessoa muito conhecida, pelo menos nas minhas lembranças cinematográficas. Cheguei bem próximo a ela e reconheci ali uma daquelas mulheres que inspiraram suspiros em corações apaixonados. Apesar das marcas do tempo, expressadas em seu rosto, verifiquei que, mesmo com o passar dos anos, ela permanecia extremamente bonita e atraente. Perguntei-lhe sobre como chegar à Torre Eiffel e, surpreso, ouvi ela dizer que também estava indo para lá, onde todo dia leva o cachorrinho para passear e fazer algumas necessidades. Era muita sorte. Lá fomos nós, passando por alguns pontos turísticos de Paris, como o Champs-Élysées e o Museu de Louvre, até avistarmos a torre símbolo da capital francesa. Comemos pipoca, jogamos milho aos pombos, degustamos um delicioso pão francês e falamos de nossos passados e sobre os planos para o futuro. Marcamos o encontro para o dia seguinte e ficamos juntos, sem o cachorro, até o momento de minha viagem de volta à Itália, desta vez para visitar Milão e assistir a um concerto no Teatro Scala. Foi mais uma despedida doída e emocionante. Acho que ela se afeiçoou ao meu jeito tímido e respeitoso. Tanto é que na hora do embarque recebi um beijo quente, úmido e cheiroso daquela que me inspirou muitos sonhos algumas décadas atrás. Voltei à Itália para a última etapa da minha viagem antes de retornar ao Brasil. Em Milão, no primeiro dia, assisti a um jogo da Inter, visitei a sede do Milan, conheci os bastidores da fábrica da Ferrari e dei uns passeios pelos autódromos italianos, onde vivi um momento especial ao visitar a curva Tamburello, onde houve o acidente fatal com Ayrton Senna. Foi ali que, ao colocar flores no local, verifiquei que não estava sozinho. Reconheci prontamente quem estava ao meu lado. Uma senhora que me trouxe à lembrança um dos filmes mais belos da história, principalmente pela sua trilha musical e, em especial, a música tema, Era uma Vez no Oeste, de autoria do grande maestro Ennio Morricone. Foi uma espécie de simpatia à primeira vista. Conversei com ela primeiro sobre nossa admiração por Ayrton Senna, e em seguida sobre o filme do qual ela participou e até hoje me proporciona belas recordações. Não vou dizer que namoramos, mas posso garantir que a partir dali passamos belos momentos, visitando os estúdios onde foram gravados os famosos faroestes e espaguetes do cinema italiano. Pena que a viagem estava no fim e chegou o momento mais difícil, a volta para o Brasil, a fim de reassumir minha ociosidade em Porto de Sauípe, no litoral norte da Bahia. Foram minutos, horas e dias inesquecíveis, onde obtive aquilo que muitos times tentaram, mas não conseguiram: a tríplice coroa. Não tem nada a ver com futebol, mas vou explicar o porquê. Sabe quem era a primeira mulher que conheci no aeroporto de Roma? Sophia Loren.
Sabe quem era a segunda mulher que conheci na livraria do aeroporto de Paris? Catherine Deneuve. Por fim, adivinhe quem era a senhora com quem tive a felicidade de conviver na volta à Itália. Simplesmente Cláudia Cardinale. Foi assim que, numa viagem sem maiores pretensões, ao conviver de pertinho com Sophia Loren, Catherine Deneuve e Cláudia Cardinale, 3 septuagenárias lindas e maravilhosas, eu conquistei a tríplice coroa.